E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos agora para um dos últimos, e não menos importantes, movimentos separatistas no período colonial, tá? É justamente a Revolução Pernambucana, tá? Cara, Pernambuco protagonizou muita revolta interessante, né? Mas a Revolução Pernambucana, ela é fantástica, porque é a única que sai da conspiração e ganha movimento popular, né? Apesar de ser um movimento elitista, mas ganha a participação popular e é um movimento que eles instalam uma república, enfim, é fantástico. Vamos analisar aqui ele bem direitinho, né? Porque vale a pena. Então, tá aqui, ó, único movimento que saiu da fase da conspiração. Eles provocaram, por isso que é uma revolução, porque eles, de fato, eles montam uma república por pouco tempo, mas montam, estruturam com política, com acordos, ganham apoio dos Estados Unidos, nós vamos ver isso bem direitinho, tá? Entre as insatisfações estava o número de portugueses na administração. Então, se já haviam tantos brasileiros né, nascidos aqui, então o que é que justificava estar, né, a coroa acabava perdendo a lealdade, né, dos súditos quando nomeavam portugueses para administrar, né, o Brasil. Então, primeiro ponto de insatisfação é esse. Segundo, o aumento dos impostos. E esse aumento dos impostos estavam sendo utilizados para financiar as obras públicas no Rio de Janeiro. Um dado interessante é que a, a coroa portuguesa chega ao Brasil em 1808, é o chamado período joanino. E tão logo isso acontece, né? O Brasil, Brasil não, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ganha uma mudança, uma repaginada, né? Parece que vai para aqueles programas lá que mudam o guarda-roupa e arrocha o nó, né? A galera ele sofre uma repaginada muito grande por conta da presença da corte, tá? Mas isso acontece em detrimento ao que já a cobrança de impostos em outras regiões da colônia que estavam pagando. Pernambuco era uma delas, né? Então, por exemplo, os impostos que eles cobravam, no caso de Pernambuco, né, um imposto de iluminação pública que servia para financiar obras, né, obras públicas lá no Rio de Janeiro. Então não fazia muito nexo. Se eles pagavam impostos em Pernambuco, então deveria ser aplicado aonde? Em Pernambuco. Essa seria a lógica, mas não era o que acontecia. Porque esses impostos serviam para garantir o luxo da corte portuguesa, que já tinha vindo fugida lá de Napoleão Bonaparte, em 1808. Né, o Napoleão Bonaparte que ameaçou invadir Portugal, já tinha invadido a Espanha, porque eles não estavam não estavam aceitando aí o bloqueio continental, que era justamente para impedir aí a comercialização com a Inglaterra. Mas isso é um tema para uma próxima aula, um próximo vídeo, que nós vamos ver com bastante calma, tá? Mas enfim, todo esse processo leva, né, a um outro que é a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, e aqui é criado o Banco do Brasil, né, a Biblioteca Nacional, né, que no caso era a Biblioteca Real, algumas instituições de ensino superior, a abertura de portos, isso para o Rio de Janeiro. O resto da colônia era como se tivesse ficado no mais do mesmo, tá? Então, anos depois, essa insatisfação ela vai crescendo aí. Somado a isso, veio a seca de 1818, que trouxe para Pernambuco uma grave crise econômica e uma forte onda de fome, de miséria, e os impostos lá sendo cobrados diuturnamente. Tá? Então a galera se revolta contra isso. Tá? Então é um movimento que se pauta a partir da elite, então eles também não tinham um caráter
abolicionista, pelo menos não no princípio, tá? Nós vamos entender o porquê, mas ganha a participação popular mesmo assim, tá? Então, da revolta, isso gera uma revolta popular. O povo ele toma o poder e instala um governo provisório. Eles instalam uma república em Pernambuco. E com isso, eles emitiram vários documentos narrando os objetivos da revolução. Eles enviaram comissários para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, para conquistar apoio político, tá? Eles, para garantir o apoio, né, de tropas, eles prometeram aumentar o salário, aumentaram os salários ali das tropas, e se incentivou a galera a ir mais além, né, e lutar com unhas e dentes pela liberdade de Pernambuco e região, tá? E para garantir o apoio dos senhores, o que era fundamental à época, eles permanecem com a ordem escravista, né? Mas assim, essa ordem escravista ela ia ser alterada ao longo do tempo, né? Então eles vão prometendo abolir a escravidão de forma gradativa, tá? Eles também não prometiam. Então eles começaram a tentar agradar gregos e troianos ali para poder se beneficiar, ter apoio popular e conseguir bater. Eles conseguiram isso durante um tempo, mais ou menos aí uns 3 meses, tá? Então, para isso eles decretaram liberdade de imprensa, tá? Liberdade de cunho religioso e a igualdade entre os povos, beleza? Isso aqui, cara, é um pouco irônico, tá? Porque eles mantinham a ordem escravista. Mas assim, como eles estavam prometendo, né, abolir gradativamente, então decretaram aí a igualdade entre os povos. Eles seguem aí a linha da Revolução Francesa, tá? Assim, mais ou menos, é muito similar. Tanto é que eles vão à busca de apoio, né, de tropas francesas que haviam lutado, né, com Napoleão e tal. Existe até um artigo, faz muito tempo ele, que passou até na revista Aventuras na História, que narra exatamente uma possível vinda de Napoleão Bonaparte para o Brasil em meio aí a essa chamada Revolução Pernambucana, tá? Um fato que não é comprovado de um tudo, mas é interessante aí a gente ver o papel, né, das tropas francesas nesse processo, embora que elas não chegaram nem a atuar aqui, tá? Mas nós vamos ver mais aqui um pouco mais à frente. Então, a Revolução Pernambucana, ela ganhou apoio dos Estados Unidos e contratam essas tropas francesas. Mas na realidade, essas tropas francesas nem chegam a Pernambuco, elas só chegam após a coroa sufocar o movimento, e quando chegam são rendidas aí pela coroa portuguesa, tá? Por tropas da coroa portuguesa. Então, eles conquistaram esse processo, conquistaram o apoio dos Estados Unidos, mas foi um movimento que ele foi também perdendo um pouco de forças, porque os próprios populares começaram a algumas reivindicações dentro, né? Não chegou a ser revolta, não chegaram a ser revoltas, né? Mas eles fizeram, né, algumas tratativas, né, de tentar negociar, principalmente a abolição da escravidão. Mas enfim, o desfecho disso daí foi uma Pernambuco cercada, as tropas, né? Dom João VI também não podia permitir que aqui no Brasil, durante a sua estadia, tivesse um movimento aí separatista. Então veio com unhas e dentes em cima dos revolucionários pernambucanos. Cercaram Pernambuco, né? Invadiram, né, a República de Pernambuco e condenou, entre essas condenações estava o exílio, tá? Eles exilaram principalmente os principais líderes aí da revolta. Como perca, né? Tem aí uma perca do território que hoje é o estado de Alagoas, tá? E o movimento ele volta, né? Ele é sufocado, como eu posso dizer, ele é reduzido a nada. Ele é reduzido a nada,
né? Mas a insatisfação da Revolução Pernambucana vai levar a um outro movimento, não mais na colônia, mas sim no Império, tá? E uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês é exatamente a participação da maçonaria nesses três movimentos, beleza? Em Minas Gerais, né, a maçonaria que é também trazida aí com os intelectuais que vem aí de Portugal para cá, né, a galera que saiu daqui foi estudar em Portugal, foi estudar na França, em outros, né, cantos da Europa, e voltaram imbuídos aí com esse espírito, grande influenciadora, a maçonaria, tá? Ela influencia muito nesse princípio. Inclusive, os revoltosos na Bahia faziam parte de uma loja maçônica, né, os Cavaleiros da Luz, tá? Aqui em Pernambuco também tem uma forte influência da maçonaria, não de uma loja maçônica específica, mas de vários grupos de maçons da região. Beleza, pessoal? É isso. As três revoltas, né, os três movimentos separatistas no período colonial. Tá certo? Próxima aula nós vamos debater já processo de independência e para entrar aí a parte das ideias iluministas e tudo mais. Ok, pessoal? Bons estudos. Anotem tudo. Pausem, anotem, depois revisem, tá? E só sucesso para vocês. Tchau, tchau!